Ao longo dos relatos bíblicos, inúmeras cidades são mencionadas. Porém, essas histórias aconteceram há milhares de anos e, por isso, várias delas hoje não existem mais. Por isso, encontrar a localização exata de algumas cidades bíblicas é um grande desafio arqueológico. Neste vídeo, vamos tentar descobrir onde ficam 4 dessas cidades bíblicas perdidas. A primeira cidade bíblica perdida sobre a qual falaremos hoje é Acádia, também chamada de Acade. Na Bíblia, Acádia fazia parte do reino estabelecido por Nimrod, um bisneto de Noé. A cidade é mencionada em Gênesis 10:10 e diz o seguinte: os primeiros centros do seu reino foram Babilônia, Uruk, Acádia e Calne, em Shinar. Nimrod é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor e é considerado a grande mente por trás do projeto de construção da Torre de Babel. De um ponto de vista bíblico, Acádia é importante por 2 razões principais. A primeira é a sua associação com a figura de Nimrod e sua existência durante o período de diversificação da linguagem, conforme a narrativa bíblica da Torre de Babel. Do ponto de vista histórico, Acádia foi a sede do Império Acadiano, que durou de 2334 a 2218 a.C. O Império foi a primeira entidade política multinacional do mundo, fundada por Sargão, o Grande. O líder unificou a Mesopotâmia sob o seu governo e estabeleceu um modelo para os reis mesopotâmicos posteriores seguirem ou tentarem superar. O Império Acadiano estabeleceu uma série de inovações que mais tarde se tornariam padrão. Ninguém sabe onde a cidade de Acade estava localizada, como ela ganhou destaque ou como ela caiu. No entanto, foi a sede do império que governou uma vasta extensão da região da antiga Mesopotâmia. Sabe-se que Acádia era uma cidade localizada ao longo da margem ocidental do rio Eufrates, possivelmente entre as cidades de Sipar e Quixe. Existem teorias sobre ser entre Mari e Babilônia, ou mesmo em outro lugar ao longo do Eufrates. Os relatos dos escribas de Sargão afirmaram que o Império Acadiano se estendia do Golfo Pérsico, através do atual Kuwait, Iraque, Jordânia, Síria, através da parte inferior da Ásia Menor até o Mar Mediterrâneo e Chipre. Há também afirmações de que se estendia até Creta, no Egeu. Embora o tamanho e o escopo do império baseado em Acádia sejam contestados, não há dúvida de que Sargão, o Grande, criou o primeiro império multinacional do mundo. A língua da cidade, o acádio, já estava em uso antes da ascensão do Império Acadiano. A principal expoente da língua era a rica cidade de Mari, onde vastas tábuas cuneiformes ajudaram a definir eventos para historiadores posteriores. Por isso, é possível que Sargão tenha restaurado Acádia em vez de construí-la. Também deve ser notado que Sargão não foi o primeiro governante a unir as cidades e tribos díspares sob um governo. O rei de Uruk, Lugal-Zagese, já havia conseguido isso, embora numa escala muito menor, sob o seu próprio governo. O tal rei de nome difícil foi derrotado por Sargão, que, aprimorando o modelo dado a ele por Uruk, tornou sua própria dinastia maior e mais forte. O historiador Gwendolyn Lake escreve: de acordo com as próprias inscrições, Sargão fez campanha além da Mesopotâmia e garantiu acesso a todas as principais rotas comerciais, por mar e por terra. De acordo com as suas próprias inscrições, Sargão fez campanha além da Mesopotâmia e garantiu acesso a todas as principais rotas comerciais, por mar e por terra. Enquanto Lugal-Zagese teve sucesso em subjugar as cidades da Suméria, Sargão pretendia conquistar o mundo conhecido. Seu império estabilizou a região da Mesopotâmia e permitiu o desenvolvimento da arte, literatura, ciência, avanços agrícolas e religiosos. De acordo com a lista de reis sumérios, havia 5 governantes de Acade: Sargão, Rimos, Manistuso, Naram-Sin e Sarkalisarre.
Eles mantiveram a dinastia por 142 anos antes do seu colapso. Nessa época, o acadiano veio substituir o sumério como língua franca, exceto em serviços sagrados, e as vestimentas, a escrita e as práticas religiosas acadianas se infiltraram nos costumes dos conquistados na região. A localização de Acádia ainda é desconhecida, mas vários montes não identificados já foram considerados como a localização de Acade. Nos tempos modernos, a maior parte da atenção se concentrou em uma área definida aproximadamente por sítios perto de Exuna, perto de Sipar, não muito longe de Quixe e Babilônia, perto do rio Tigre e não muito longe do rio Diala. Tudo isso fica dentro de aproximadamente 30 quilômetros da moderna Bagdá, no centro do Iraque. Existem também propostas de localização tão distantes quanto a área de Mossul, no norte do Iraque. A próxima cidade é Betsaida. A cidade é mencionada no Antigo Testamento no livro de João e seu nome significa Casa de Pescadores. De acordo com João 1,44, Betsaida era a cidade natal dos apóstolos Pedro, André e Filipe. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, Jesus restaurou a visão de um cego em lugar próximo à antiga vila de Betsaida. Em Lucas 9, Jesus milagrosamente alimenta 5.000 homens perto de Betsaida. O autor romano Plínio o Velho, em seu texto latino A História Natural, coloca Betsaida no lado oriental do Mar da Galileia. O historiador Joséfo diz que a cidade de Betsaida, que na época se chamava Júlia, estava situada a 120 estádios do lago Semeconites, não muito longe do Rio Jordão. De Cito Terrae Sanctae, um relato do século VI escrito por Teodósio, o arquidiácono, descreve a localização de Betsaida em relação a Cafarnaum, dizendo que estava a cerca de 10 quilômetros dali. Embora se acredite que Betsaida esteja localizada na costa norte do Mar da Galileia, dentro do Vale de Betsaida, há desacordo entre os estudiosos quanto ao local exato. Desde o século XIX, 3 lugares foram considerados como a possível localização da Betsaida bíblica: a aldeia beduína de Messadi, o pequeno e deserto assentamento de El Araj e o sítio arqueológico de Etel. Com o tempo, os 2 últimos locais passaram a parecer os mais prováveis. Enquanto Messadi e El Araj estão mais próximos do Mar da Galileia, Etel mostra vestígios arqueológicos significativos, incluindo fragmentos de equipamentos de pesca. Etel, que fica na margem leste do Rio Jordão, é tida como lugar correto pelo projeto de escavações Betsaida, liderado por Rami Arav. El Araj é proposto por um segundo grupo, que é liderado por Mordecai Aviam, e tem supervisão do Centro para Estudos da Terra Sagrada. Arqueólogos tendem a concordar que a capital do reino de Jesus estava situada em Etel, um lugar também habitado em menor escala durante os primeiros séculos e, como dissemos, às vezes identificado com a cidade de Betsaida. As primeiras escavações do local foram conduzidas em 1987 pelo Instituto de Pesquisa de Golan. De 2008 a 2010 e em 2014, escavações arqueológicas do local foram conduzidas por Rami Arav em nome da Universidade de Nebraska de Omaha. De acordo com Arav, a ruína de Etel é dita ser Betsaida, um local em ruínas no lado leste do Jordão, em terreno elevado, a 2 quilômetros do mar. Essa distância representa um problema, no entanto, na medida em que, se fosse uma vila de pescadores, estaria situada longe da costa do Mar da Galileia. Numa tentativa de retificar o problema, as seguintes hipóteses foram elaboradas. A primeira é que uma fissura tectônica elevou Etel, já que o local está localizado na falha do Grande Rift Africano-Sírio. A segunda é que o nível da água caiu devido ao aumento do uso populacional e à irrigação da terra. Uma escavação do porto de Magdala provou que o antigo nível da água era muito mais alto do que é hoje. A terceira
é que o delta do Rio Jordão foi estendido pela sedimentação. Escavações em Ethel revelaram equipamentos de pesca, incluindo pesos de chumbo usados para redes de pesca, assim como as agulhas de costura para consertar redes de pesca. As descobertas indicam que a maior parte da economia da cidade era baseada na pesca do Mar da Galileia. 2 moedas de prata datadas de 143 a.C., bem como moedas de bronze eslavas, moedas de bronze da época de Alexandre Janeu, rei da dinastia Asmoneu, e uma moeda da época de Filipe, o tetrarca, foram descobertas no local. Assim como Betsaida, a próxima cidade possui alguns lugares candidatos para sua localização, mas sem um consenso. Estou falando de Ziclag. Davi, quando fugia do rei Saul, juntou-se aos filisteus, os inimigos ferrenhos do antigo Israel. Com 600 homens e suas famílias, Davi se apresentou a Aquis, rei da cidade filisteia de Gate, e pediu asilo. Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag, e Davi viveu lá por 1 ano e 4 meses. Esse relato está no primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Com Ziclag como sua base, Davi atacou os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas, que, segundo nos é dito, habitavam a região de Olã. Quando Davi relatou seus ataques, ele disse a Aquis que havia atacado várias regiões do Negueve, incluindo o Negueve de Judá, pertencentes ao seu próprio povo. Porém, na verdade, Davi evitou cuidadosamente qualquer ataque ao seu próprio povo. Até agora, a busca por Ziclag não teve sucesso. Pelo livro de 1 Samuel e outras referências, os geógrafos bíblicos sabem que Ziclag estava localizada em algum lugar perto da fronteira da planície costeira dos filisteus, conforme ela sobe para as áreas de estepe e deserto a leste e sudeste. 3 sítios principais foram sugeridos para a antiga Ziclag. O grande estudioso bíblico alemão Albrecht Alt sugeriu o sítio de Tel Halif, na borda sudoeste da Cordilheira Central, confiando essencialmente na geografia do lugar. Desde que Alt fez essa sugestão, no entanto, o sítio foi escavado por uma equipe americana liderada por Joe Sager. Esse imenso monte revelou ruínas de cidades da Idade do Bronze inicial e final, ou seja, de 3.200 a 2.350 e 1.600 a 1.200 a.C. Porém, os restos da Cidade do Ferro, que data até 1000 a.C., são extraordinariamente esparsos. Apenas vestígios de um assentamento foram encontrados no século 7 a.C. Do final do século 6 ou início do século 10, os restos de uma habitação foram descobertos, mas nada mais. Ou seja, na época de Davi, havia apenas um assentamento temporário ali, que não continuou por muito tempo. A cidade da Idade do Ferro II, datada dos séculos 9 e 8 a.C., foi fundada novamente após a divisão do reino. Logo, essas descobertas excluem a identificação de Tel Halif como sendo Ziclag. Problemas semelhantes surgem com relação a outros sítios que foram sugeridos para Ziclag. O arqueólogo israelense Yohanan Aharoni sugeriu Tel Hechiria, um pouco mais ao sul, como uma possibilidade alternativa. O lugar, situado na borda ocidental da planície costeira, foi escavado na década de 70 pelo arqueólogo israelense Eliezer Oren. Ele encontrou uma lacuna na habitação entre meados do século 12 a.C. e o século 11, após uma nova cultura ser introduzida. Além disso, o sítio foi destruído no início do século 9 a.C. e foi abandonado até o final do século 7. Com base nisso, podemos excluir o sítio da consideração. Tel Mazos foi outro sítio sugerido como Ziclag. Frank Kruzman sugeriu que este é o local de Ziclag. Essa sugestão pode ser facilmente rejeitada, já que Tel Mazos foi abandonado no início da Idade do Ferro II,
o período da monarquia unida sob Davi. O local permaneceu desabitado até o século VII a.C. Em 2019, pesquisadores disseram ter finalmente encontrado o local. Eles disseram ter descoberto os restos de um assentamento de 3.000 anos perto da moderna cidade de Kiryat Gat, no sul de Israel. Escavações do sítio de Kirbet-Hai, localizado entre Kiryat Gat e Laquis, desenterraram enormes estruturas de pedra e uma grande variedade de artefatos do século XII e XI a.C., que indicam a presença da cidade filisteia. Descobertas adicionais são depósitos de fundação, incluindo tigelas e uma lamparina a óleo, oferendas colocadas sob os pisos dos edifícios por uma crença de que elas trariam boa sorte na construção. Ferramentas de pedra e metal também foram encontradas, disseram os pesquisadores. Bem, não é de consenso geral que esta seja finalmente Ziklag. Porém, é um local que parece promissor. O último lugar que vamos procurar no mapa é Sodoma, a lendária cidade destruída por Deus e onde o sobrinho de Abraão, Ló, morava. Os pesquisadores afirmam que a narrativa tem sim uma base histórica, já que as cidades podem ter sido destruídas por um desastre natural. Uma das ideias é que o Mar Morto foi devastado por um terremoto entre 2100 e 1900 a.C. Isso pode ter desencadeado chuvas de alcatrão fumegante. Também é possível que as cidades tenham sido destruídas por um terremoto, especialmente porque estavam ao longo de uma falha tectônica importante, como o Vale do Rift do Jordão. No entanto, não há relatos contemporâneos conhecidos de atividade sísmica que corroborem essa teoria. A sugestão de que foram destruídas por um vulcão foi considerada improvável. O historiador Archibald Sayce traduziu um poema acadiano descrevendo cidades que foram destruídas numa chuva de fogo e escritos a partir da visão de uma pessoa que escapou da destruição. Infelizmente, os nomes das cidades não são fornecidos na obra. Sayce menciona mais tarde que a história se assemelha mais à destruição do exército de Senaqueribe. O antigo historiador grego Estrabão afirma que os moradores que viviam perto de Mossada dizem que havia 13 cidades habitadas naquela região, da qual Sodoma era a metrópole, e as ruínas de Karbet Uzdum nas proximidades como o local da Sodoma bíblica. O historiador judeu Joséfo identifica o Mar Morto como tendo proximidade geográfica à antiga cidade bíblica de Sodoma. Ele se refere ao lago pelo seu nome grego Asfaltites. Alguns estudiosos acreditam que as localizações das duas cidades estão atualmente inundadas abaixo da bacia sul do Mar Morto. Em 1973, Walter Rust e R. Thomas Schaub descobriram ou visitaram vários locais possíveis das cidades, incluindo Babeder. O lugar foi originalmente escavado em 1965 pelo arqueólogo Paul Lepp e posteriormente concluída por Rust e Schaub. Outras possibilidades incluem Numeira, Al-Safi, Feifa e Kirbet al-Kanazi, que também foram visitadas por Schaub e Rust. No entanto, a busca é importante para a arqueologia e as pesquisas históricas. Além disso, podem corroborar para a veracidade dos relatos bíblicos. Entretanto, os fiéis que acreditam na Bíblia não estão em busca de evidências para acreditar nas Escrituras. Pela fé, os cristãos acreditam que a palavra de Deus é confiável, simplesmente por vir do Criador. Descobertas são interessantes, mas não são tão fundamentais para a fé daqueles que creem na Bíblia. Nós ficamos por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais.